Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida. Agradecemos a vocês que estudam a Bíblia conosco cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos um alô especial para o Lucas Alves, pedindo orações pela esposa Rosana, pela saúde dela. Também orações por Regina Sandri, que passará por uma cirurgia hoje. Um alô especial para Silmara Alves, Marinha Vieira da Silva, Kátia Moraes, Ilídio Delgado, lá em Cabo Verde. Também Leonor Maia e Albino, em Portugal. Sandra Ducati, Gabriel Ducati, Socorro Toscano, Maria da Silva, também Miraneide Sacramento e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais este dia, por estes momentos. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Ajuda-nos, Pai, a entendermos a Tua palavra, botá-la, colocá-la em prática em nossa vida, viver o que nós aprendemos. E pedimos, Pai, que tenhas misericórdia de todos os que estudam conosco a Bíblia. Todos têm problemas, dificuldades, Tu conheces aqueles que nos escrevem, citando as suas necessidades. Tenha misericórdia, Pai, estenda as mãos sobre cada um. Abençoe a Rosana, que está em tratamento, segundo a Tua vontade ela se recupere. Abençoe a Regina Sandra, que vai passar por uma cirurgia hoje. Também queres abençoar Marinha Vieira da Silva, a Kátia Moraes, o Ilídio Delgado, também a Leonor Maia Albino, a Sandra Ducati, o Gabriel Ducati, a Socorro Toscano, ó Pai, todos os demais que nós citamos aqui, que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo sobre o livro de Êxodo. Estamos já na parte em que Faraó disse que todos os israelitas deveriam sair do Egito, crianças, animais, velhos, todos que fossem adorar ao Senhor e que se lembrassem dele nas orações. É claro que Faraó não falou isso com sinceridade de coração, que lembrasse dele nas orações, mas era talvez assim até como um deboche, apesar de todo o poder que ele viu ser manifestado pelos milagres e pragas que caíram, que os deuses egípcios não são nada, que há um único Deus, mas mesmo assim Faraó, ele não teve o seu coração quebrantado, ele só libertou por causa da tristeza que estava sentindo, perder o filho primogênito e de toda a mortandade que houve lá no Egito. Quando o povo de Israel, os hebreus, estavam saindo então do Egito, Deus, ele deu uma ordem para Moisés e que essa ordem fosse transmitida a todo o povo de Israel. Nós vamos ler em Êxodo capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo: Este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembrem-se de não comer coisa alguma com fermento. Neste dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus. Celebrem esta cerimônia neste mesmo mês a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhes daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento. No 7º dia, façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento nos 7 dias, e nesse período não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No 7º dia, cada um explica a seus filhos: Hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida.
É isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhes perguntarão o que significa tudo isso, e vocês responderão, com a força da sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair, por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas também resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Eu li com vocês Êxodo capítulo 13, nos versos 1 até o verso 16, e aqui Deus dando então as instruções a Moisés como ele deveria passar isso ao povo hebreu, porque, segundo nós sabemos, todas as coisas pertencem ao Senhor, tudo. Nós somos apenas mordomos, administradores. Então, a terra, o céu, todas as coisas criadas pertencem a Deus. E, inclusive, os nossos filhos pertencem a Deus. E nessa ocasião da libertação lá do Egito, Deus, ele deu instrução de que todo o filho primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Todo animal, a primeira cria, deveria também ser consagrado ao Senhor. Tudo deveria ser consagrado ao Senhor. E como nós sabemos, quando Deus chamou Moisés lá no Monte Horebe para ir até o Egito para libertar o povo, Deus deu instruções como Moisés deveria falar com Faraó e disse que Israel é o meu primogênito. Então Deus, ele valoriza muito os primogênitos. É tanto que, com relação à 10ª praga, Deus feriu somente os primogênitos de cada família que não tinha o sangue nos umbrais da porta. E Deus, então, ele pediu ao povo de Israel que consagrasse a ele todo o primogênito. E essa lei de Deus ao povo de Israel era válida tanto para seres humanos quanto para os animais. Quando nós lemos em Salmos 24, no verso 1, a Bíblia nos diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então Deus, ele é o dono do ouro e da prata, diz aqui em Ageu capítulo 2, verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E os filhos primogênitos dos israelitas também eram as primícias das bênçãos de Deus que Deus havia concedido. Era um sinal de consagração total ao Senhor e da compreensão de que tudo o que possuíam vinham somente de Deus. E assim também hoje nós não consagramos a Deus apenas os filhos primogênitos, mas sempre que temos um bebê em casa, nós o levamos à igreja para apresentá-lo, para consagrá-lo ao Senhor. Não importa se seja o primeiro, segundo, terceiro, sempre é prudente nós levarmos aquela criança ao templo, à igreja, para que seja consagrada, apresentada a Deus. E essa é uma prática que nós fazemos. Agora, hoje, nós não temos mais o hábito de consagrar a Deus somente o primogênito, como Deus disse aqui ao povo de Israel, que eles consagrassem o primogênito. Por que nós hoje não consagramos o primogênito ao Senhor? Porque hoje Deus, ele pede as primícias dos nossos ganhos. É o dízimo que nós devolvemos ao Senhor. Pertence a Deus, não pertence a nós. Então hoje nós não consagramos o filho mais velho somente, ou quem sabe um animal que nasceu, a primeira cria, mas consagramos tudo que nós ganhamos, que vem das mãos de Deus. O nosso trabalho, nós recebemos o salário, nós tiramos a parte que não nos pertence, que pertence a Deus, e consagramos
aquela renda que nós tivemos ao Senhor. E Deus, Ele abençoa. E nós encontramos, então, aqui, quando consagramos a Deus as primícias daquilo que nós ganhamos, a ideia de redenção ou salvação. Os filhos primogênitos, eles foram, na ocasião da libertação do povo de Deus lá do Egito, eles foram poupados da morte. Por quê? Porque eles estavam protegidos pelo sangue. E então, esses primogênitos do povo de Israel foram redimidos da morte, assim como todos os que estão sob o sangue de Jesus. E o apóstolo Paulo mesmo escreveu em Colossenses capítulo 1, verso 14, que em Jesus nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Por que em Jesus? Porque ele derramou o seu sangue por cada ser humano, e todos aqueles que crerem no sacrifício de Jesus, que aceitarem a Jesus em suas vidas, estarão também cobertos com o sangue de Jesus. Aí nós temos a bênção de Deus, nós temos a proteção de Deus. Nós sabemos que Deus, ele deu também instruções para o povo hebreu que durante uma semana eles não deveriam comer nada que tivesse fermento, principalmente o pão. Não deveria ter fermento, era um pão asmo, como nós chamamos. E no 7º dia, então, o que eles faziam? Eles explicavam aos seus filhos aquilo que eles estavam celebrando. E às vezes, irmãos, nós temos falhado nessa parte. Às vezes nós não temos nos reunido em família, especialmente com os nossos filhos, principalmente quando ainda são criança, para explicar o porquê nós somos cristãos, o porquê nós cremos em Deus, o porquê nós cremos no sacrifício de Jesus. Às vezes nós deixamos passar isso por alto, mas diz aqui a palavra de Deus que essa festa que o povo hebreu comemorava durante 7 dias seria uma festa comemorada todos os anos e era visível como uma marca que a pessoa pode ter na mão ou mesmo na testa. Então, quando nós temos uma marca na mão, que você vai cumprimentar alguém logo vai ver que você está com uma cicatriz, alguma coisa na mão, e vai te lembrar alguma coisa, é um sinal. Ou na testa, uma marca na testa, a pessoa quando te vê, logo vê, né, aquela marca que você tem na testa. Assim deveria ser essa celebração e essa lembrança que o povo hebreu deveria passar para os seus filhos. E nós precisamos, irmãos, tirar lições para a nossa vida desses fatos que aconteceram com o povo hebreu. Por quê? Porque a nossa fé cristã, ela vem dos hebreus. É chamada fé judaico-cristã, porque hoje, né, os hebreus todos são chamados de judeus. Mas a nossa herança cristã, ela vem dos judeus, ela vem dos hebreus. É por isso que nós cremos em Deus, porque Deus ele se apresentou a Abraão e o chamou para sair da sua terra. Em Abraão, Deus fez uma grande nação através da descendência dele, e através da fé de Abraão e do povo hebreu, veio também Jesus Cristo. E esta mensagem de salvação chegou até nós, graças ao chamado que Deus fez a Abraão e também por ter separado este povo, o povo hebreu, como uma nação santa, um povo escolhido, para que pudesse transmitir o conhecimento de Deus às outras nações. Sabemos que o povo de Israel falhou nessa parte, mas nós temos, como cristãos, esse dever de transmitir esse conhecimento que nós temos de Deus e do que Jesus fez por nós a todas as pessoas. Nós não podemos deixar de falar especialmente com os nossos familiares e sempre lembrando que fomos salvos pelo sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para darmos sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.